Eu vou ler os 4 primeiros versículos do capítulo 21 de Apocalipse. Você acompanha na sua Bíblia, no seu smartphone. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pai, a Tua palavra foi lida, e eu clamo a Ti agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em meu coração traga iluminação, traga mesmo uma palavra nova, um tempo de refrigério para mim e para todos que aqui estão, Senhor. Nós necessitamos desesperadamente do Teu toque nessa noite, por isso faz isso, a começar por mim e que se estenda por toda a igreja. Ajude-me, por favor, eu te peço, Senhor, nesse tempo de pregação. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nesse mês de julho, o nosso assunto geral é escatologia. E a palavra escatologia é de 2 vocábulos, escatos e logia. Escatos quer dizer coisas do fim, e logia quer dizer estudo. Então, escatologia quer dizer estudo das coisas do fim dos tempos. E o tema do mês, o tema geral, que foi adotado, e você deve ter visto, não sei se foi passado o vídeo que o Rafa fez, achei muito bom o vídeo que ele fez. E o estudo que nós vamos ter nesse mês é no fim, o começo. Você pode repetir comigo? No fim, o começo. As 4 pregações desse mês estarão voltadas para esse tema. Eu tenho absoluta convicção que nós seremos impactados pelas mensagens, pelos textos que leremos e por tudo aquilo que vamos conversar nesse mês. Tenho absoluta convicção que Deus vai usar pastor Silas e todos que pregarem neste mês. Nós recebemos da parte dos pastores a incumbência de pregar hoje, e o tema hoje é Nossa Casa é o Céu. Você pode repetir comigo? Nossa casa é o céu. Muito bem, eu estou usando um livro indicado pelo reverendo Silas, que eu amei o livro, e se você encontrar esse livro, leia esse livro. É O País que Mais Amo. Ele está esgotado, mas se por um acaso se descobrir em um desses locais que vendem livros usados, procure, achando, compre. Eu te indico. É O País que Mais Amo. É do pastor Oswald Smith, um dos pastores mais conhecidos no mundo, um homem voltado para missões. Dizem que, durante um tempo, a igreja dele sustentava 500 missionários em todo o mundo. E eu o conhecia, já tinha lido Paixão pelas Almas, mas não tinha lido este livro. Eu gostei demais da leitura. Então, eu vou falar muitas coisas para vocês, queridos, com base no que eu li nesse livro, frases que ele usa, expressões que ele usa. Eu vou tomá-las e passar para vocês. Tudo bem? Muito bem. Nesse tempo em que nós exercemos o ministério, Deus nos deu a graça de visitar alguns países pelo mundo. Um deles foi a Albânia. Aliás, Nádia, esse problema do Eurice é só lá na Albânia, que não existe isso. Os pastores terem essa dificuldade. Aqui no Brasil, todos os membros se abrem, conversam. Né, pastor Ricardo? Nós temos uma tranquilidade. É mais aberto. Mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse assunto, pois visitei alguns lugares e confesso a vocês que o lugar que eu mais amo é o Brasil.
Países bonitos nós tivemos, países especiais, mas você está em casa é outra coisa. E o nosso país não tem igual no mundo. Os países que eu conheci. Pela riqueza, pela diversidade, pelo povo, pelo atendimento. A gente reclama do atendimento. Vai pedir alguma coisa na Alemanha para você ver como é que é. O garçom te larga falando. Se você não falar o que você quer, ele te larga lá falando. O pastor Silas deve ter vivenciado isso. Muitos lugares da Europa, você simplesmente é tratado de maneira indiferente. No Brasil, você é tratado como uma pessoa. Os garçons são bons, atendem bem. Nós estivemos em Portugal, e quando nós chegamos voltando da viagem, entramos num restaurante brasileiro, mas o atendimento era uma coisa impressionante. Só brasileiros tinham nesse restaurante. Então, estou dizendo para você a experiência que eu vivi. Não existe país melhor que o nosso. Talvez exista país mais seguro, talvez você ganhe mais dinheiro. Tem várias vertentes que você pode usar, mas melhor que o nosso não tem. Mas todos nós sabemos que o nosso país tem muitos defeitos, sim ou não? Tem problemas, não tem problemas? Mas eu quero falar nessa noite para você, com base no texto e outros textos que eu vou citar, a respeito de uma pátria que é perfeita. Vou te dar uns detalhes dessa pátria. Nessa pátria, não há doenças, não há dor, não há morte, não há guerras, não há sangue derramado, não há pobres e ricos. Lá não se diz adeus, não há pecado, não há acidentes, não há ofícios fúnebres, não existe IML lá, não existe cemitérios, não existe luto. Todos se vestem de roupas alegres, porque lá ninguém morre. Todos são muito alegres todo o tempo. Nesse lugar, queridos, as flores não se perdem, ou não perdem a sua fragrância, o seu perfume. As folhas são sempre verdes. Lá não há terremotos, não há maremotos, não há tsunamis, não há enchentes. Lá não existe epidemias, gripes, vírus, bactérias. Lá não há tempestades, vulcões, terremotos. Não existe esse tipo de dificuldade nesse lugar. Lá não existem infecções hospitalares, porque lá não tem hospital. Os médicos lá não são necessários. Nesse lugar, o sol não queima e a lua brilha sempre. Lá não é quente nem frio, não há queimadas, não há desmatamento, não há degelo, não há aquecimento. Neste lugar, queridos, não tem pessoas viciadas em álcool, em drogas, em tabagismo, não há imoralidade, não há abusos, não há estupro, não há erotização de crianças. Lá os homens e as mulheres são puras, são perfeitas. Lá nesse lugar, não há crianças ilegítimas, porque há um só Pai de todos. Não há prisões, não há reformatórios, não há casas de custódia, não há penitenciárias. Lá não existem apartamentos, existem moradas. E essas moradas, elas não têm fechaduras nas portas, nas janelas não tem trancas, não tem cadeados, não tem qualquer tipo de segurança, não tem câmeras de segurança, não tem vizinho solidário. Lá nesse lugar, você não paga aluguel, a posse é definitiva, a escritura é definitiva, é eterna. Não existem ladrões, não existem assassinos, estupradores, não existe pornografia. Lá não existem pessoas com deficiências, ninguém é surdo, nem mudo, nem cego. Lá neste lugar, nunca se ouviu falar sobre o câncer, nunca se ouviu falar sobre a AIDS. Não há depressão, não há pânico, não há qualquer tipo de dificuldades emocionais. As pessoas são saudáveis, são fortes e não envelhecem. Que tal esse país? Queres morar lá? Aí você pode pensar, como é que o pastor João sabe de tudo isso? Porque eu conheço uma pessoa que morava lá e veio até aqui.
e me contou. E disse como que é lá. E ele voltou para lá porque se sentia isolado, sentia sozinho aqui nesse lugar. Ele voltou para lá. Mas ele disse, eu vou voltar. E eu espero ansiosamente por essa pessoa que me contou todas essas coisas. Aleluia. Nunca estive lá, mas conheço alguém que esteve e que me contou que é desse jeito. Quanto a mim, queridos, já adquiri o título de cidadão perpétuo e espero pela volta dessa pessoa que me contou tudo isso. Eu só não consigo entender como é que as pessoas não acreditam nessa história. Pessoas, às vezes, agem com desdém a respeito dessa história, não acreditam que existe esse lugar. Quanta tolice. Um dia verão que esse lugar existe e que talvez essas pessoas não vão desfrutar desse lugar. Mas nesse país tem uma cidade. E é uma cidade maravilhosa. Eu vou te falar um pouco sobre essa cidade. Eu creio que você vai se empolgar quando eu te falar sobre essa cidade. Porque essa cidade é uma cidade muitas vezes maior do que qualquer outra jamais vista e mais bela do que palavras alguma podem descrevê-la. Essa cidade, queridos, tem 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de comprimento, e o que é espantoso, tem 2.400 quilômetros de altura. Eu não sei exatamente se ela é quadrada, se ela é cúbica, mas eu sei que se colocar, você dividir essa altura em andares, cabem nesse lugar todas as pessoas que já existiram, que existem e que porventura vão existir. De tão grande que é esse lugar. Para que você tenha ideia, ela é do tamanho da América do Sul. Sustentam essa cidade 12 alicerces, denominados 12 apóstolos. E esses alicerces estão incrustados com toda espécie de pedras preciosas. A muralha que a circunda tem 65 metros de altura e é toda de jaspe. Cada portal é talhado em uma única pérola e a própria cidade é de ouro puro. É atravessada por uma avenida de milhares de quilômetros de comprimento, também de ouro, mas de um ouro semelhante ao vidro, de tão puro que é. Pela cidade e passa por baixo do trono, flui um rio que se estende em todas as direções. A água é clara, ela é pura e jamais se contamina. Ao lado desse rio existe uma árvore cheia de vida, capaz de curar milhares de pessoas que moram fora dos muros dessa cidade. A cidade jamais é atingida por praga, lá não murcha nem perece, lá nada murcha nem perece. No meio dela está o palácio do rei. Em volta do trono está um magnífico arco-íris igual a uma esmeralda. Aos pés do trono, 24 pessoas, 24 tronos ocupados por seres bem-aventurados, vestidos de branco e tendo na cabeça uma coroa de ouro. O lugar que é próximo ao trono parece um chão de cristal claro, e 4 seres deslumbrantes o guardam, cantando louvores ao rei, ante o qual ajoelham-se reverentemente. Jesus chamou esta cidade de Nova Jerusalém. Em outras ocasiões, ele a chama como a casa de meu pai. Em outra ocasião, ainda ele afirmou que a casa continha muitos aposentos ou lugares para morar. Era, portanto, um lar real e verdadeiramente um lar aconchegante, cômodo e belo. Geralmente, esse lugar refere-se dizendo o céu. E na Bíblia existem muitas referências a ele. E nos 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse, está escrito algo especial, que lá é proibida a profanação e a mentira dentro de suas muralhas de jade. São cancelados, ou não entram lá as pessoas que são descrentes,
São impedidos de entrar todos os assassinos e os médiuns. E todas as pessoas que se entregam à imoralidade, qualquer que seja a imoralidade. Onde fica essa cidade? Nas citações de Isaías 65, 17, 66, 22 e 2 Pedro 3, 17, 12, 7, 12, 13, 2 Pedro 3, 7, 12 e 13. Sabemos, queridos, que um dia a terra em que habitamos e a atmosfera que a circundam hão de ser destruídos não por água, mas por fogo. Depois haverá em seu lugar nova terra, com uma atmosfera nova. E eu vou te citar alguns textos que falam a respeito deste lugar. Alguns textos falam que os céus e a terra que agora existe se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, e vi um novo céu e a primeira terra passaram. Será, queridos, que nessa terra, uma terra que não haverá mar, como nós lemos no texto, porque não haverá divisão, não haverá separação. Uma terra que haverá justiça. Essa terra é descrita em Apocalipse 21, 2 e 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu e dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Lá estará o Senhor Jesus, muito diferente de quando esteve aqui. E João retrata isso de uma forma brilhante, maravilhosa, descrevendo essa glória. Diz que ele estará vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Assim, meus amados, é a cidade, é a pátria da qual falei. Eu quero estar lá. Eu quero conhecê-la pessoalmente. Eu quero confirmar tudo isso que a palavra de Deus diz ela. Quem já está lá nessa cidade são todos aqueles que morreram em Cristo. E Oswald Smith diz que essas pessoas que estão lá, elas não estão dormindo, elas estão acordadas. E ele diz que Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados os mortos. E ele diz que como poderiam ser felizes se estão inconscientes e adormecidos? É preciso estar acordado para sentir a experiência da felicidade. Em Isaías 14, 9, 11, diz: os mortos movem-se e falam. Como poderiam estar adormecidos? Em Lucas 16, 19 a 31, episódio do rico Lázaro, nós sabemos o texto bíblico que o rico está no inferno e Lázaro está no seio de Abraão. Que há um abismo entre eles, mas eles estão conversando. Eles estão conscientes, eles não estão adormecidos. Nossos entes queridos que morreram em Cristo, seguiram Jesus para onde Ele foi, estão com Jesus e sabem disso. Maravilhosa promessa, assim como aquele ladrão, aquele malfeitor na cruz, Jesus disse a ele: hoje estarás comigo
no paraíso. As pessoas que estão lá se lembrarão de nós, com certeza. Como poderiam se esquecer de nós? O coração nunca se esquece. Nós, porventura, paramos de amar alguém, mesmo indo para outro país? Continuamos amando. Eu tenho absoluta certeza que a Nájua, quando foi para a Albânia, um país diferente, estranho a ela, continuou amando a sua mãezinha, a sua família. E assim, quando nós fomos, e aqueles que já foram, continuamos sendo amados e nós os amando. Vamos reconhecê-los quando os vermos de novo? Lembra-se de Davi, quando ele perde aquela criança na tenra idade, fruto do seu relacionamento com Batseba, ele diz o quê? Quando a criança morre, ela não vai vir até mim, mas eu irei até ela. A convicção de Davi é que ele reconheceria essa criança. Como que ele iria no céu uma criança com tenra idade e não reconheceria? Ele dá a entender que ele reconheceria a criança. Os 3 discípulos, quando se encontram com Moisés e Elias, eles os reconhecem no Monte da Transfiguração. Sabiam quem era. Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos quando o viram depois da ressurreição. Agora, queridos, quem é que vai para lá, daqueles que estão vivos hoje? No episódio em que Nicodemos tem um encontro com Jesus, capítulo 3 de João, nos versículos 3 e 6, ele diz assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é uma experiência instantânea. Assim deve ser, pois o nascimento é sempre uma crise, e o nascimento espiritual não é uma exceção. Preste bem atenção nisso. Não se leva um ano nascendo, e por isso mesmo existem os dias de que nós nascemos, o dia que marcamos, o dia do nascimento. Todos podem dizer precisamente que dia nasceram. Assim também o novo nascimento será uma crise. Poderá ser longo o tempo que se leva para chegar até ele, mas acontecerá num instante e de repente. As conversões do Novo Testamento foram assim, queridos. Você se lembra que no dia do Pentecoste havia 3.000 pessoas e elas se converteram ali, instantaneamente. A gente sabe a história de Saulo, de Paulo, que ele está indo em direção a Damasco e ele tem uma queda e ali ele experimenta a conversão instantânea. A gente sabe também pela palavra de Deus que o carcereiro de Filipos teve a mesma experiência. Ao deitar-se, era um homem não salvo. Momentos depois levantou-se no meio da noite e já estava salvo. Isso é muito claro para nós quando se nasce de novo. E isso tem que haver convicção de nossa parte. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. Não se trata de esperar nem de adivinhar, mas de saber. Eu sei que eu tenho a vida eterna. Essa convicção que você precisa ter, querido. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nascer de novo é crer em Jesus. É crer em Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um outro insight de Oswald Smith. Ele diz o seguinte: o que significa o ato crer? O que significa o ato de crer? Ele diz o seguinte: para a fé salvadora existem 3 degraus, como os de uma escada. Os 2 primeiros não salvarão, mas o terceiro sim salvará. Mas você não pode chegar ao terceiro sem passar pelo primeiro e pelo segundo. Olha que interessante a sacada desse homem.
E ele disse o seguinte, que o primeiro degrau é ouvir. Como crerão naqueles que não ouviram? Romanos 10, 14, para as pessoas experimentar salvação, primeiro elas têm que ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. E ouvir repetidas vezes. E eu creio que aqui não há ninguém que nunca tenha ouvido várias vezes a pregação. E eu creio que hoje, em muitos lugares no mundo, as pessoas já ouviram mais de uma, mais de 5, mais de 10 vezes a pregação. Então, as pessoas, o primeiro degrau é ouvir. O segundo degrau é crer. E a palavra crer, diz Smith, que em nossos dias, ela tem um significado diferente do que era no Novo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele diz que o crer hoje é a aceitação intelectual a uma verdade. Então, muitas pessoas conhecem Jesus, entendem de Jesus e sabe todas as coisas de Jesus, talvez até ame Jesus. Mas isso está no intelecto. Isso é uma verdade intelectual para ele. O segundo degrau, portanto, não salva ninguém. Porém, se não chegar ao segundo degrau, não se poderá chegar ao terceiro. Precisa entender intelectualmente o que está acontecendo. E o terceiro degrau, preste bem atenção nisso, queridos. Terceiro degrau é confiar. Qual que é o primeiro degrau? Ouvir. O segundo degrau, crer. O terceiro degrau, confiar. E ele diz o seguinte, que para você confiar, primeiro você tem que excluir o esforço. Para você confiar, primeiro você tem que excluir o esforço. E ele faz uma ilustração que achei interessante. Ele diz o seguinte, alguém aqui sabe boiar? Quem sabe boiar aqui? Levanta sua mão. Olha, bastante gente. Primeira vez que você foi boiar, o que você fez? Alguém disse para você, se entrega, deita na água, que a água vai sustentar o teu peso. Se foi como eu, no primeiro que você fez, você afundou. Você não acreditava que a água sustentasse o teu peso. Aí você insiste. E a pessoa diz, olha, você precisa confiar que a água vai te sustentar. E aí você faz de novo, mas você afunda. Porque os teus músculos enrijeceram. Você ficou assim. Somente na terceira, na quarta, na quinta vez é que você boia. Entendeu isso? É meio difícil entender que a água segura o teu peso. Mas ela segura. Agora você tem que relaxar. Você tem que confiar que a água segura o teu peso. Achei interessante essa ilustração que ele fez. E ele diz o seguinte, sem esforço algum de sua parte, você consegue boiar. É preciso desistir do esforço, da luta, não tentar ajudar a si mesmo. E ele diz que confiar exclui o esforço. Enquanto houver esforço de sua parte, não haverá confiança. Enquanto você quiser dar uma ajudazinha, não há confiança. Aí ele diz que o segundo passo para isso, a confiança implica em comprometimento. E aí ele faz uma outra ilustração, achei interessante as ilustrações. Você, uma pessoa, está nadando, e na beira do lago, tem lá um bombeiro, salvador, né? E a pessoa está nadando e, de repente, ela começa a afundar. Ela afunda a primeira vez, e o bombeiro está lá, só olhando. O salvador só está olhando. Ele volta, afunda a segunda vez, e o salvador está só olhando. Na terceira vez, o que ele diz? Socorro! Aí o bombeiro vai lá e o salvador o salva. O salvador vai lá e o tira da água. Quando você estiver disposto a se entregar ao Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador, você será salvo. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo.
Mas se você não se entregar inteiramente, não se dispor a confiar plenamente nesse Salvador, você não experimenta a salvação. O terceiro, ele diz o seguinte, que a confiança requer ação. E aí ele faz uma outra ilustração. A confiança requer ação. Olha os passos para você experimentar a salvação verdadeiramente. Aí ele diz o seguinte. Imagine, em cima da catarata do Iguaçu, você pegar um cabo e passar de um lado ao outro lado das cataratas. E aí um acrobata, um homem que se equilibra, equilibrista, vai lá e fala, eu vou atravessar isso aqui. Há uma grande multidão olhando. E ele vai, começa a andar, e vai de um lado ao outro das cataratas. Aí ele lança um desafio. Quem sobe nas minhas costas para que eu leve nessa travessia? Ué, ele atravessou a primeira vez. Aí alguém se oferece e ele atravessa. Muito bem, queridos. Somente Jesus é que sabe fazer a travessia. Talvez você acredite que Jesus pode o levar nas costas, mas só poderá atravessar o abismo depois de ter galgado o último degrau, se comprometendo definitivamente. Alguns acreditam, mas não confiam. Não se entregam totalmente. Vão até o segundo degrau e não experimentam o novo nascimento, porque não se entregam totalmente. Você confiou? Você acreditou mentalmente apenas? Ou você chegou até o terceiro degrau? Se você ficou somente no teu intelecto, se Jesus Cristo é algo que você conhece, mas você não se entregou totalmente a Ele, você poderá fazê-lo. Você terá a oportunidade de fazê-lo. Confie agora em Cristo. Confie por um ato definitivo da vontade. Se entregue totalmente ao senhorio de Jesus. Porque a confiança, queridos, é o único meio de Deus entrar em ação, de Deus entrar no seu coração e criá-lo novamente. Dar a você a vida eterna. Muita gente está dentro da igreja e não é salvo. Não estou dizendo nessa igreja, mas igrejas evangélicas. Porque não se entregaram totalmente. Está no intelecto, está na mente, mas não se entregaram totalmente a Jesus Cristo. Quando nós nos entregamos inteiramente, a confiança abre as portas. O que diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. A maçaneta está por onde? Está por dentro. Só quem abre somos nós. A confiança faz com que as portas se abram. A partir do momento que eu creio, que eu confio, que eu me entrego inteiramente, Jesus bate a porta do nosso coração, porque Ele deseja ansiosamente entrar. E se eu abro, Ele entra. 3 fatores são verdades absolutas. Preste bem atenção que eu estou terminando, por favor. Primeiro, nem todos se salvarão. Essa história universalista que todos se salvarão é balela, é mentira. Nunca acredite nisso e nunca leve as pessoas a acreditar que Deus é bom o suficiente para salvar a todos. Deus é bom, mas Deus é justo. E na palavra de Deus está claramente que existe um momento da separação. O joio do trigo, os bons dos maus, os bodes das ovelhas. De um lado ou de outro, eu e você vamos estar. E eu te pergunto, olhando para você, de qual lado você vai estar? Do joio ou do trigo? Dos bons ou dos maus? Das ovelhas ou dos bodes? Porque vai haver uma separação. Alguns entrarão,
nem todos entrarão. Você faz parte dos salvos ou dos perdidos? Segunda verdade, a maioria se perderá. Repita comigo isso, por favor, que eu quero que fique gravado isso. A maioria se perderá. Com convicção, gente. Vamos lá, me ajude. A maioria se perderá. De onde é que você tirou isso? Bíblia. Mateus 7, 13 e 14. Diz o quê? Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos aqui quer dizer que não são poucos. E o versículo continua. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontram. Muitos se perdem e poucos se encontram pela porta estreita. Não pense que o evangelho é moleza, não é. Não pense que o evangelho é essa água com açúcar que está sendo pregado por aí. Não pense que o evangelho é você ter tudo. Não pense que o evangelho é você ser próspero financeiramente, que a única coisa que as pessoas entendem prosperidade é dinheiro. Prosperidade é um estado de espírito, o dinheiro faz parte disso. Mas é uma paz que você tem, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Por fim, não haverá salvação depois da morte. Não haverá salvação depois da morte. A Bíblia diz que só existe uma oportunidade. Se alguém morrer e não estiver salvo, assim ficará. Não haverá uma nova oportunidade depois de ter morrido. Aqueles que rejeitaram a Cristo em vida continuarão sem Cristo depois da morte. Não existe lugar intermediário. Existe somente 2 lugares. Ou você vai para um, ou você vai para outro. Não haverá esperança além da morte, nem segunda oportunidade de salvação. Eu quero concluir, se o pessoal do louvor quiser chegar. Amós 4,12 diz assim: prepara-te para encontrares com o teu Senhor. Prepara-te para te encontrares com o teu Senhor. Ainda está aberta a porta da misericórdia, e o perdão e as boas-vindas o esperam. Todos podem se aproximar, deixando os seus pecados e voltando-se para Jesus. Cedam ao Espírito Santo e digam agora: eu quero Jesus. Eu quero o Cordeiro de Deus. Eu me entrego inteiramente ao Cordeiro de Deus. Lembre que há uma cidade, que há uma pátria, que há uma cidade, que nem todos irão para lá, e que você só irá para lá se você tomar uma decisão, e a única decisão é você nascer de novo, você se entregar a Jesus, ouvir, crer e confiar plenamente em Jesus Cristo. Só assim você vai para essa pátria. Só assim você desfrutará dessa cidade. Eu quero pedir que você fique de pé. Meu irmão e minha irmã, certa vez no Espaço Esperança eu tive uma experiência muito profunda. Nós estávamos embevecidos, estávamos empolgados com a pregação e todas as pessoas estavam muito emocionadas. O pastor Ricardo estava assim, lá tem uma plataforma, eu estava no canto e veio uma senhora conversar comigo e disse assim, ela, aos prantos, ela disse: pastor, eu quero receber a Cristo. Sabe o que eu disse para ela? Eu disse para ela assim: minha irmã, você está muito emocionada. É isso mesmo que você quer? Pense bem, porque é uma decisão muito séria que você vai tomar. Falou: pastor, faça o seguinte, você vai embora, semana que vem você vem aqui,
Se você estiver convicta, eu vou orar com você. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu vi essa mulher. Nunca mais eu vi essa mulher. Eu impedi dessa mulher chegar à salvação. Eu quero dizer a você que esse é o tempo da oportunidade, esse é o dia da salvação. Talvez Jesus para você seja no teu intelecto, no seu conhecimento. Você ama Jesus, você conhece Jesus, você sabe tudo dele, mas você ainda não confiou plenamente nele, de se entregar totalmente a ele. De que ele seja o teu Senhor, que ele seja o teu Salvador, que ele mande na sua vida, que ele defina a sua vida. Eu não sei o seu estado. Eu só quero dizer uma coisa a você. Lá no céu, eu não vou ter o sangue de ninguém em minhas mãos. Porque eu estou te dando a oportunidade nessa noite. Se você é de Jesus, glória a Deus. Se você não é Jesus, é o tempo da oportunidade. Feche os seus olhos. Se você ainda não confia plenamente em Jesus, se você tem dúvidas da sua salvação, se você tem dúvidas se você nasceu de novo, eu quero que você levante uma de suas mãos onde você estiver. Eu quero orar com você. Se você é do Senhor Jesus, você está afastado dele, você está frio, está distante, é o tempo de você voltar para ele. Eu quero orar por vocês e quero pedir ao Senhor que aqueles que ainda não se entregaram totalmente se entreguem, e aqueles que estão distantes, que ele esteja recebendo nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado porque eu creio nessa palavra que eu preguei nessa noite. Obrigado porque eu creio nesta pátria. Obrigado porque eu creio nessa cidade que está à espera daqueles que confiam em Jesus. Cidade maravilhosa, indescritível, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que faço parte dos salvos. Eu sei que eu sou salvo porque eu tenho Cristo. Eu peço, Pai, que todos aqueles que não têm essa convicção de que tem Jesus Cristo e tem a vida eterna, que nessa noite se decidam, que se entreguem inteiramente, que abram os seus corações em confiança plena para que Jesus entre e faça morada em seus corações. E aqueles que estão distantes do Senhor, essa é uma noite também de retorno, Senhor. Recebe a todos que estão distantes, estão frios, indiferentes, que haja mesmo um novo compromisso, Senhor, de andar com o Senhor, de se entregar plenamente ao Senhor. Obrigado por essa noite e obrigado pela oportunidade que todos tivemos nessa noite de nos entregarmos ao Senhor Jesus. Só Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a adoração. A Ti, Jesus, o meu amor. A Ti, Jesus, o nosso amor. A Ti, Jesus, a nossa vida. A Ti, Jesus, tudo que temos e tudo que somos. Recebe, Senhor, e usa para o Teu louvor. É em Teu nome, querido Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Por esse momento tão lindo que o Senhor nos proporcionou na Tua presença, pela vida de cada pessoa que está aqui, que nos acompanha também na sua casa, que ceiou conosco na sua casa, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a Tua igreja, e que esta semana seja uma semana de vitórias, seja uma semana onde pensemos mais no céu, onde tenhamos a convicção de que nossa casa não é aqui. Não só possamos, ó Deus, pensar sobre o céu, mas possamos viver o céu aqui hoje, dentro de nós, porque o Teu reino é alegria, é gozo, é paz, é esperança, é justiça no Espírito Santo. O Teu reino é presente dentro de nós. Cuida da Tua igreja, Senhor. Tu sabes as coisas que cada um precisa enfrentar nesta semana. Tu sabes os desafios, as lutas, os exames médicos,
as esperas de portas que estão para se abrir, ó Deus, aquele contato que está para ser feito, ó Deus. Ó Deus, eu vejo claramente, Senhor, pessoas pegando o telefone para ligar para algumas aqui nesta semana. E ó Deus, que o Senhor prepare esse momento, que o Senhor prepare, Senhor, aquele que vai receber este telefonema, e que seja para o louvor da Tua glória, e que seja um tempo, ó Deus, novo nesta vida para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, leva-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Dê um abraço que está ao seu lado. Até o nosso próximo encontro, se assim Jesus nos permitir.